Pastor Flávio é um amigo da visão de igreja multiplicadora. Andamos por este Brasil aí compartilhando os feitos do Senhor através da multiplicação de discípulos. É pastor lá na PIB de Santo André, São Paulo, e é uma honra tê-lo aqui nessa manhã, e nós louvamos ao nosso Deus por sua vida. Que Deus fale poderosamente através da sua vida preciosa. Seja bem-vindo entre nós. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Eu saúdo essa amada igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus missionário e discipulador. Amém? Meu irmão, esse amém foi meio fraco. Se eu estivesse lá no sul do Brasil, que é a minha terra abençoada, né? Às 8, 9 horas, 10 da manhã, com aquele friozinho, né, de 4, 5 graus que faz lá, o amém seria mais ou menos assim. Mas aqui os irmãos estão na praia, terra abençoada. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. A PIB de Santo André é uma igreja missionária e discipuladora. Vivemos intensamente o chamado de Jesus. Hoje, com a graça do Senhor Jesus, sustentamos 120 missionários no campo, espalhados por esse mundo inteiro. E Deus tem nos abençoado. E temos vivido intensamente a visão discipuladora, a visão de ganharmos pessoas para Jesus, porque a essência daquilo que Deus quer das nossas vidas nada mais é do que multiplicarmos discípulos. Eu e você, meus amados irmãos, fomos chamados para a multiplicação de discípulos. Então guarde isso no seu coração. Independente de como você viveu a sua vida cristã até agora, do que você faz ou do que você deixou de fazer, se você é líder na igreja, se você é professor da Bíblica Dominical, se você caminha há tanto tempo na igreja, saiba de uma coisa: o seu chamado maior é multiplicar discípulos, é ganhar pessoas para Jesus. E eu convido você, hoje de manhã e agora à noite, a fazermos uma reflexão sobre como está a sua vida discipular. Hoje de manhã eu quero falar sobre marcas essenciais da vida discipular, e à noite nós vamos conversar sobre esse mover discipular na igreja de Atos, como Deus fez algo extraordinário através daquela igreja que começou com o derramar do Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto em Mateus capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 35 em diante. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 9, verso 35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando o evangelho do reino e ensinando o evangelho do reino nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Talvez esse texto, irmãos, nos mostre claramente um resumo de todo o ministério de Jesus. Se você quer entender o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra durante os seus 3 anos de ministério que nós temos relatados na Bíblia, esse texto mostra claramente o que ele veio fazer: ensinar, pregar e curar. Através dessas 3 ações claras, o Senhor trouxe o reino de Deus para a terra. Ele se mostrou como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, e mostrou que o único caminho era Ele, porque Ele disse claramente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus começa o seu ministério chamando 12 apóstolos, 12 discípulos, com os quais Ele passaria os próximos 3 anos. E se você avançar lá para o final, após a morte e a ressurreição de Jesus, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, você vai ver que as últimas palavras de Jesus, antes de Ele subir aos céus, nos direcionaram mais uma vez para a grande comissão. Jesus diz assim: É-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga aí: fazer discípulos. Agora, com mais ânimo no coração, vira para o irmão que está do outro lado e diga: fazer discípulos. Vira para o irmão que está atrás de você e diga: fazer discípulos. Agora dá um grito aí no ouvido do irmão que está na tua frente: fazer discípulos. Isso. Nós somos chamados para isso, irmãos.
Foi para isso que fomos chamados. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, olha, batismo. O batismo é consequência da grande comissão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Então entenda, eu e você fomos comissionados pelo Senhor Jesus. Nós recebemos uma missão clara de Deus, dizendo, saia do seu lugar. Viva a sua vida na visão discipular. Então entenda uma coisa, meu amado e minha amada irmã. Não fomos chamados para gastarmos e nos desgastarmos com a vida. Não fomos chamados para perdermos grande parte da nossa vida com preocupações que vêm sobre nós, ou vivenciarmos apenas uma vida de estudo e de trabalho eternamente. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto, todo o resto, aquilo que não tem nem como comparar com o reino de Deus, aquilo que não tem importância diante do reino de Deus, vai ser acrescentado diariamente na sua vida. É assim que funciona. Quando nós focamos naquilo que Deus tem para nós, o Senhor nos abençoa, abre portas, direciona a nossa vida. A prosperidade do Senhor já está prometida na palavra àqueles que vivem intensamente a sua vontade. Então entenda uma coisa, meu amado irmão, eu e você fomos chamados para multiplicar a graça de Deus. Assim como Jesus pregava, ensinava e curava, eu e você somos chamados a pregar, ensinar e curar. Porque existe uma multidão que está ao nosso redor, que está indo para o inferno. Sabia disso, meu irmão? Aqueles que não professarem Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que não se arrependerem, estão condenados à perdição eterna. Não tem outro jeito. O único jeito de você entrar no céu é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas para que as pessoas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, você precisa chegar e falar. Precisa abrir a sua boca, precisa pregar o Evangelho do Reino. Quer ver que coisa interessante? Quantos dos irmãos que estão aqui nessa manhã não nasceram no lar cristão, mas foram alcançados por alguém que chegou e falou de Jesus para você? Levante sua mão. Olha só, a grande maioria dos irmãos. Alguém se moveu em direção a você e falou da graça de Jesus. Por isso, meu querido irmão, você não pode impedir a multiplicação da graça. Você precisa levar o amor de Jesus àqueles que carecem da graça do Pai. Essa é a nossa missão. E o Senhor me deu essa missão e eu entendi isso há muitos anos atrás. Eu não podia, pastor Marcos, deixar de contar a história do João aqui, né? Não tem como não contar. Há muitos anos atrás, irmãos, eu entrei no supermercado para fazer compras. Passei no caixa. Olhei o nome daquele senhor que me atendeu, estava escrito João. Eu virei para ele e disse assim, João, Deus te abençoe, e entreguei um folheto para ele. Quantos dos irmãos sabem aqui o que é um folheto? Levante sua mão. Graças a Deus temos crentes batistas aqui, aleluia. Entreguei um folhetinho para ele e fui embora. Na semana seguinte voltei no mesmo supermercado. Fiz questão de passar no mesmo caixa. Quando eu estou chegando no caixa, ele olha para mim e diz assim, o senhor é pastor, né? Eu falei, por quê? Porque só pastor entrega esses folhetinhos para a gente. Eu falei, de onde ele tirou isso, né? Mas, quando eu olhei o folhetinho dele, estava todo marcado, todo riscado. E ele vira assim, pastor, você pode me explicar algumas coisas que eu não entendi? Eu falei, claro. Olha, daqui 10 minutos é o meu intervalo, tem uma salinha aqui onde a gente pode tomar um lanche ali. E você pode me encontrar ali? Posso. Levei minhas compras no carro, voltei lá. E aquele folheto, meus irmãos, falava de João 3,16. O versículo mais conhecido e mais poderoso de toda a palavra de Deus, que fala que um Deus extraordinário envia o seu próprio Filho, para que eu e você não morrêssemos eternamente, mas através de Cristo pudéssemos ter vida, e vida eterna, e vida em abundância. E quando eu sento com o João e a gente começa a conversar, uns 10 minutos depois, eu e o João estávamos ajoelhados, e o João entrega a sua vida a Jesus. E meus irmãos, ali começa uma caminhada extraordinária. Eu comprei uma Bíblia na linguagem de hoje, abri no Evangelho de João, e nós começamos em João, capítulo 1, verso 1. E eu disse assim, João, leia João e seja feliz. E eu fiz questão de ler os primeiros versículos com ele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunhar da luz, a fim de que muitos viessem a crer por intermédio dele.
Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que ilumina todo mundo, veio ao mundo através de Jesus Cristo. O mundo, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. E foi assim, meu querido irmão, que aquela vida daquele homem foi transformada. E aquele homem passou a estudar a palavra. Ele passou a mergulhar na palavra de Deus. Ele passou a viver a palavra de Deus de uma forma extraordinária. Ele passou a ter sede da palavra de Deus, como poucas vezes eu vi. Num determinado final de ano, ele liga para mim e diz assim: pastor, é o seguinte, a minha família vai vir aqui do interior do Paraná, para a região aqui de Curitiba, e o pastor não podia ir lá falar de Jesus para a minha família? Falei, claro. Chego naquele lugar, meus irmãos, aquelas reuniões de família gigantescas, devia ter umas 300 pessoas lá, gente para tudo quanto é lugar. O João era como se fosse um decano da família, aquele que trazia a família junto e cuidava da família. E meus irmãos, lá no sul, a gente tem um costume de oferecer o sacrifício vivo aos céus, com aquela picanha gostosa, aquela costela abençoada. E passamos ali celebrando aquele tempo precioso e conversando, e eu conhecendo a família dele. De repente, o João sobe em cima da mesa, pega uma panela e diz assim: vamos todos ficar quietos, que agora o pastor vai falar para vocês. Meio constrangido, eu subi na mesa do lado dele, e durante 10 minutos, eu falei sobre João 3,16, aquele mesmo versículo que tinha mudado a história do João. E meus irmãos, qual foi a surpresa no final, quando eu perguntei quantas pessoas gostariam de entregar a vida a Jesus? Eu não sei direito, mas aproximadamente 200 pessoas levantando a mão entregaram a vida a Jesus. O João se tornou membro da igreja, eu tive a alegria de batizá-lo numa outra igreja que não era batista. E o João se tornou, irmãos, um ganhador de almas como eu nunca vi na vida. No primeiro ano, o pequeno grupo dele se multiplicou 3 vezes. E só tinha ele e a esposa de crentes, os outros todos eram não crentes. No primeiro ano, o João trouxe para Jesus 25 pessoas, que começaram a fazer o estudo, que lá na frente se batizaram. E ele foi crescendo na fé. Antes da pandemia, o João me liga e diz assim: pastor, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu passei no vestibular da Faculdade Teológica. Vou estudar para ser pastor igual ao senhor e aprender cada vez mais da palavra de Deus. Antes da pandemia, quando o João passa no vestibular, ele tinha 65 anos de idade. E até hoje é um ganhador de almas extraordinário para Jesus. Quando você entender, meu querido irmão, que você entra num supermercado, não para fazer a sua compra, mas para proclamar o Evangelho e falar da graça de Jesus, as coisas começam a mudar. Eu e você recebemos a grande comissão, fazer discípulos. Vai e faça discípulos. Então veja que interessante. Jesus, no verso 18 do capítulo Mateus 28, diz assim: é-me dado toda autoridade, todo poder. E no final Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Autoridade, poder e presença, para que servem na nossa vida? A não ser para que a gente faça discípulos. Eu e você temos o poder de Deus, temos a autoridade do Senhor. Eu e você temos a graça maravilhosa do Senhor, não para desfrutarmos, mas para cumprirmos a grande comissão. Porque a grande comissão se completa em Atos 1:8, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas no grego nos dá a ideia de mártir. Mártir é aquele que entrega a sua vida pela fé que ele crê. Atos capítulo 7, Estevão, o primeiro grande mártir, que foi apedrejado. Então testemunha é aquele que doa a sua vida em prol do reino, independente do que possa vir a acontecer. Então o poder e a presença do Senhor estão nas nossas vidas para que a gente seja testemunha. É por isso que Jesus ensinava, pregava, e o poder de Deus se manifestava através do Filho de Deus, e ele curava as pessoas. Na nossa igreja, irmãos, nas quartas-feiras, nós temos o culto de cura e restauração, e nós somos uma igreja batista.
E ali nós pregamos a palavra de Deus. E, irmãos, nós já estamos cansados de ouvir tantos testemunhos extraordinários de cura que as pessoas estão recebendo na nossa igreja. Porque nós temos uma mensagem temática direcionada para esse tema, depois os intercessores vão à frente e as pessoas vêm e colocam ali seus pedidos. E no próximo culto, a gente abre espaço para os testemunhos. E nós temos visto e ouvido várias pessoas dando testemunhos de cura, porque o nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso, irmãos. Entenda o seguinte, os milagres de Jesus não estão presos nas páginas da Bíblia, não. Eles estão aqui para serem vividos nos dias de hoje. Eu e você, quando cumprirmos a nossa missão de proclamarmos o Evangelho e falarmos da graça de Jesus, nós vamos ver os milagres. E meu irmão, o maior milagre do que a cura de um câncer é uma pessoa entregando a sua vida a Jesus. Eu recebi uma notícia agora de manhã extraordinária. Nós temos um membro da nossa família que está doente, que está com câncer, que está com um tumor no cérebro. Uma pessoa cética, dura de coração. E nós estamos orando há anos. E hoje de manhã, eu recebi a mensagem de que ele, ouvindo a palavra de Deus hoje cedo, entregou a sua vida a Jesus. Não existe milagre maior do que esse, irmãos. Nos últimos 20 anos, irmãos, eu servi os batistas brasileiros na Convenção Batista do Paraná e na Junta de Missões Nacionais. Nesses 20 anos, o meu púlpito foram aeroportos e motoristas de Uber. E Deus me deu centenas de discípulos espalhados por esse Brasil, simplesmente proclamando e anunciando o Evangelho de Jesus. Simplesmente falando que Jesus cura, restaura e pode mudar as vidas. Quando nós entendemos a chamada da grande comissão, irmãos, e nos movemos em direção às pessoas, Deus derrama do seu amor e da sua graça sobre as nossas vidas. E o resultado é que nós vamos ver pessoas transformadas pela graça de Deus. O resultado é que nós vamos ver pessoas impactadas pelo amor de Jesus. O resultado é que nós vamos ver pessoas deixando o inferno e se unindo à grande família de Jesus. Esse é o resultado efetivo. Jesus, caminhando no meio daquele povo, olhou para as multidões e o texto diz que o seu coração se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Entenda uma coisa, todas as pessoas que não têm Jesus, por mais que elas aparentem estar bem, elas nunca estão. Existe um buraco gigantesco no coração delas que só Jesus Cristo pode preencher. E olha que coisa abençoadora, eu e você somos os portadores do Evangelho, das boas novas, daquela palavra que transforma, que impacta a vida de pessoas. Eu e você, meu querido e amado irmão, fomos chamados a proclamar esse Evangelho e levar a graça de Jesus para a vida dessas pessoas. É assim que funciona, meus irmãos. Uma vez eu estava no aeroporto de Guarulhos fazendo conexão, e eu ia pregar o final de semana inteiro, e estava com a garganta bem ruim. Entrei numa farmácia que tem lá, e fui conversar com uma farmacêutica. Ela me expôs, explicou o remédio, e falou de um monte de coisa lá, e disse, esse aqui é o melhor. Eu falei assim, muito obrigado pela sua atenção, você me ajudou bastante. Eu falei, já que você me ajudou, eu quero te ajudar, posso orar por você? Aí, meus irmãos, eu tenho uma frase que me acompanha a minha vida inteira, e através dessa frase, muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. Eu perguntei para ela, como é que está a sua vida com Jesus? Quando você faz essa pergunta a uma pessoa, independente da resposta dela, a sua conversa vai girar em torno de Jesus. Caso ela concorde, discorde, seja o que for, você vai falar de Jesus. E ali, rapidamente, ela pôde compartilhar algumas dificuldades, eu falei assim, deixa eu orar por você. Estava ali orando por ela, orei. Quando eu terminei de orar, a moça do lado disse, eu também quero uma oração. Eu falei, qual é o seu nome? Ela falou, não me lembro agora. Orei por ela. Quando eu me virei, tinha um rapaz na fila esperando para ser atendido. Ele disse assim, eu também gostaria de uma oração. Aí o rapaz do caixa levantou, oi pai, eu também quero uma oração. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração aqui na farmácia. Foi isso que nós fizemos, irmãos. Todas as pessoas que estavam lá dentro, eu falei, chamei, vem aqui. Ficamos perto do balcão ali, e aquele povo ali, nós estávamos orando. E geralmente, quando eu não tenho oportunidade de falar, porque é meio complicado, às vezes você não tem tempo, eu prego na minha oração, e foi o que eu fiz. Eu pude pregar o Evangelho dentro de uma farmácia no aeroporto de Guarulhos, para aproximadamente lá umas 10, 12 pessoas que estavam ali. Entenda, meus irmãos, as oportunidades estão ao nosso redor. Nós nos mudamos para São Paulo, para Santo André, no início desse ano.
Morávamos em Curitiba há mais de 40 anos, deixamos a nossa cidade, fomos para São Paulo, no chamado que Deus nos deu, e no começo do ano, arrumando casa, mudança, põe isso, tira aquilo, ajeita aquilo. Eu estava saindo para ir na padaria buscar o pão, e aí eu vi uns rapazes que estavam numa outra casa trabalhando, pararam na portaria e disseram assim: olha, tem uma água aqui para a gente tomar? Aí o rapaz da portaria falou assim: aqui não tem, mas tem uma torneira ali do lado. E eu estava saindo e falei: não, peraí, na minha casa tem água. Eles olharam para mim assim: não, volta com o carro aqui. Eu moro num conjunto de condomínio fechado de Sobrados. Eles deram a ré, entraram da minha rua, levei eles lá para a parte de trás, onde a gente tem a churrasqueira e tal. Eu falei: vocês querem água? Querem refrigerante? Não, água e tal. Servi a água para eles. E estava um calor aquele dia, meus irmãos. Aí eu perguntei para eles assim: vocês conhecem a água da vida? A água da vida? Eu falei: é. Tem uma água que você toma e você nunca mais vai ter sede. E ali, irmãos, eu pude pregar mais uma vez o Evangelho. E a alegria é ver, depois que as pessoas são impactadas pelo Evangelho, elas recebem Jesus. O que as pessoas mais querem ir fora hoje, meus irmãos, é Jesus. Nós só precisamos estar atento às oportunidades. Você entra no Uber, aquela pessoa quer Jesus. Você entrou no ônibus, a pessoa do seu lado quer Jesus. Entrou no metrô, a pessoa quer Jesus. Você senta no avião, a pessoa do lado quer Jesus. Todo mundo quer Jesus. Mas você tem que oferecer. Se você não oferecer, você nunca vai dar oportunidade das pessoas receberem Jesus. Eu e você fomos chamados para anunciar o Evangelho. Não seria justo diante de Deus, meus amados irmãos, o Senhor se compadecer das multidões e nós, como seus filhos, simplesmente ignorarmos isso. Fomos chamados a multiplicar a graça de Deus nessa geração, a multiplicarmos discípulos, a falarmos do amor do Senhor Jesus. Então, se você tem um pequeno grupo na sua casa, agradeça a Deus e comece a orar para que Deus comece a se mover com poder e que através da sua vida pessoas possam vir a Jesus. Porque o meu papel e o seu, meus irmãos, é um só. Vai haver um grande dia em que Jesus vai buscar a sua igreja, virá buscar a sua igreja, ou nós nos encontraremos com Ele antes, não sei. Uma das duas coisas irá acontecer. Ou você morre primeiro ou Jesus vem te buscar. Nesse momento, vai haver uma pergunta que você vai ter que responder. Jesus vai virar para você e vai fazer a seguinte pergunta: aonde estão os meus discípulos? Nós vamos ter que responder isso, irmãos. Essa pergunta nós vamos ter que responder. Jesus não vai estar preocupado não se você teve mestrado, doutorado, pós-doutorado. Jesus não vai estar preocupado com a sua conta bancária, ou se você usava camisa de marca ou não, se você passava férias nos Estados Unidos ou na praia em qualquer lugar do Brasil. Não, isso aí não vai interessar nada para o reino. O Senhor vai querer saber aonde estão os discípulos que Ele colocou sobre o seu cuidado. Porque a partir do momento que eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos missionários, nós nos tornamos discipuladores, nós nos tornamos aqueles que proclamam o Evangelho e falam da graça maravilhosa de Jesus. A grande comissão aponta para Atos 1:8. Já recebemos o poder através do Espírito Santo de Deus. Agora, meu amado e minha amada irmã, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou. Nós precisamos viver intensamente o Evangelho de Deus. Vendo Jesus as multidões, Ele se compadece, porque elas estavam aflitas e exaustas. Irmão, semana após semana, o que eu mais atendo são pessoas aflitas e exaustas. As pessoas mudam, as regiões mudam, as cidades mudam, mas os problemas são os mesmos. Pessoas frustradas, pessoas sem esperança, pessoas que acham que a sua vida não tem uma razão de ser, pessoas que entraram no automático, que trabalham de segunda a segunda e não pensam em outra coisa a não ser ganhar dinheiro ou tentar viver uma vida melhor. E veja, não há problema nenhum nisso, porque o trabalhador é digno do seu salário e de usar o seu salário, desde que Jesus Cristo esteja em primeiro lugar na sua vida. Olha para a sua agenda aí no último mês. Olha para o seu Google Agenda aí. O quanto de Jesus existe na sua agenda. Olha os seus compromissos. O quanto de Jesus existe nos seus compromissos. Se Jesus não é real na sua vida diariamente, meus irmãos, sinto lhe dizer, você não vai multiplicar nada. Porque a multiplicação de discípulos começa com o nosso primeiro relacionamento intencional, que é com Ele. Eu e você precisamos ter um relacionamento intencional com Jesus todos os dias. Aquele momento onde eu e você dobramos os nossos joelhos e passamos ali horas. Você me ouviu bem? Passamos ali horas na presença dEle.
Porque não tem como um crente multiplicar alguma coisa se ele não tem pelo menos 1, 2 horas na presença de Jesus todos os dias, lendo a Bíblia e orando. Não tem como, meu irmão. Você já parou para pensar quanto tempo por dia você dedica às redes sociais? O teu celular aí apresenta para você um quadro por semana. Quanto tempo você ficou? Ou por dia até. Se você fica mais nas redes sociais do que na presença do Senhor, sinto lhe dizer, meu irmão, tem alguma coisa muito errada na tua vida. Porque a rede social não vai acrescentar nada na minha vida, nem na sua. Nada. Ainda se você usar a rede social para compartilhar o Evangelho, ainda vai, mas eu garanto que a maioria não faz isso. Meu amado irmão, nós temos acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que domina todo o universo todos os dias. Ele está à nossa disposição, eu só preciso parar e entrar na presença dEle. Você precisa buscar intensamente o Senhor, porque é o Senhor que vai mover a sua vida em direção à multidão. Mas se você não tiver um relacionamento profundo, contínuo com Jesus, não vai acontecer nada, meu irmão. Você vai continuar vivendo a sua vidinha medíocre, longe do Senhor. Porque o que Jesus espera de mim e de você é uma dedicação plena. A partir do momento que Jesus entra na minha vida, eu não tenho mais direito nenhum. Eu não decido nada na minha vida. Quem decide é Jesus. Mas para isso eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso buscá-lo. Meus amados irmãos, há muitos anos atrás, Jesus, numa das madrugadas, disse assim para o meu coração: Flávio, eu quero o melhor da tua vida, eu quero o melhor tempo da tua vida, eu quero as primícias da tua vida. Assim como um crente que ama Jesus entrega fielmente o seu dízimo e oferta, um crente fiel a Jesus entrega o seu melhor tempo ao Senhor também. E o meu melhor tempo, irmãos, há mais de 10 anos, é das 4 às 6 da manhã, todos os dias. Esse é o meu melhor tempo, onde eu passo na presença do Senhor, onde a gente não negocia, não tem feriado, não tem sábado, não tem férias, não. Todos os dias, das 4 às 6 da manhã, é o meu tempo com o Senhor. É ali que eu ouço a direção dEle, a voz dEle. É ali que Ele me ensina, é ali que Ele me doutrina, é ali que Ele mostra os passos que eu devo seguir. Se você não tem um tempo diário na presença do Senhor, você não vai ter compaixão das multidões. Não vai ter. Porque a compaixão só vem através daqueles que vivem intensamente uma vida com Jesus. Você precisa conhecer o Senhor, se aprofundar na palavra, se deleitar na palavra. Moisés, segundo a palavra de Deus, foi o maior profeta que já pisou nessa terra, mas um dia ele morreu. E o seu sucessor, Josué, eu fico imaginando a situação de Josué, como é assumir um povo, o comando de uma nação, depois de ter um líder como Moisés. O próprio Deus se apresenta a Josué. Não tenha medo. Medita no livro da lei, dia e noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então farás o teu caminho prosperar, e serás uma bênção. Onde você pisar, a planta do teu pé, aquilo vai ser teu. O conselho direto de Deus para Josué foi: medita na palavra de Deus. Não te aparte do livro da lei. O mesmo conselho serve para mim e para você hoje, irmãos. Queremos prosperar, queremos ser alguém, queremos revolucionar esse mundo. Medita no livro da lei. Meditar não é ler. Porque ler você vai lendo, virando as páginas. Meditar é se aprofundar, é se deleitar, é parar, é investir tempo. É você separar 1, 2 versículos e passar o dia inteiro pedindo: Senhor, fala comigo. Senhor, o que está escrito aqui? Senhor, o que quer dizer isso? Meus irmãos, nós somos privilegiados, porque nós servimos ao Deus vivo. Nós somos privilegiados. O que temos feito com a nossa vida, meus irmãos? As multidões estão aí fora clamando. As pessoas estão indo para o inferno. O que nós temos feito? Fomos chamados para multiplicarmos discípulos. Fomos chamados para pregar o Evangelho. Fomos chamados para olhar para as multidões, buscar a necessidade e abraçar esse povo todo, meus irmãos. Nós não podemos ignorar as pessoas que estão ao nosso caminho. Ninguém. Hoje pela manhã está indo ao culto, agora às 10h30, já esteve, se Deus assim o permitiu, uma pessoa que começou a ser discipulada no Sinal. Sabe o Sinal? A pessoa vem vendendo os negocinhos ali, a gente começou a bater um papo, a irmã começou a bater um papo com ele e tal, nos conversou, colocou em contato com a gente.
hoje ele estaria no culto às 10h30. Uma pessoa que estava vendendo alguma coisa no sinal. São essas pessoas que nós precisamos alcançar. São essas pessoas, irmãos, que nós somos chamados para proclamar o Evangelho. A igreja não é algo que a gente vem, senta aqui, ouve uma mensagem bacana, levanta a mão, adora a Deus e volta para casa. Não. A igreja de Jesus é vivida de segunda a segunda, o tempo todo, proclamando, anunciando a graça de Jesus. Aqui não é igreja. Quem é a igreja, meus irmãos? Quem é a igreja? Não tem nada de nós, não. Porque nós um empurra para o outro e ninguém é nada. Eu sou a igreja. Diga assim, eu sou a igreja. A responsabilidade é sua, vai e faça. É você. É você. Ninguém aqui presta conta da vida do outro e ninguém tem o direito de emitir juízo sobre a vida de ninguém. Só existe um juiz, que vai julgar os mortos e os vivos. Não se ache melhor do que ninguém, meu irmão. Então, cumpra o teu papel, anuncie o Evangelho, pregue a palavra, fale da graça salvadora de Jesus. Aí sim, você vai estar sendo justificado diante de Deus que morreu na cruz por você. Jesus olhou as multidões. E Jesus viu que aquelas multidões estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus faz um pedido. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Peçam ao Deus Todo-Poderoso. E se você parar para prestar atenção, foi a única vez que Jesus pediu para que uma oração fosse feita em toda a palavra. Procure nos 4 evangelhos. A única vez que Jesus pediu, façam uma oração, foi essa. Roguem ao Deus Todo-Poderoso para que mande mais discípulos multiplicadores. Rogue ao Senhor Todo-Poderoso que levante um exército de homens e mulheres que não se envergonhem do Evangelho e que queiram sair por essa cidade proclamando, anunciando que só Jesus Cristo salva. Meu querido irmão, precisamos ganhar as pessoas para Jesus. Não tem jeito. Mas para isso precisamos viver uma vida de intimidade com Ele. Na igreja nós desenvolvemos alguns processos de oração e de estudo bíblico, de devocional diária, ensinando os crentes a fazerem a devocional diária, porque a maior parte dos crentes não fazem devocional diária. E nós começamos um movimento na igreja, de grupos de mentoria, de cuidado dentro da igreja, ainda não olhando para fora, olhando para dentro. E nós começamos com um grupo com 5 líderes. Hoje já alcançamos mais de 250 pessoas na igreja inteira. Hoje de manhã nós começamos o protótipo da nossa escola bíblica discipuladora, treinando líderes multiplicadores. Nós limitamos as vagas em 25, já tinham 40 hoje de manhã na IBD. Porque o povo está sedento em querer aprender e avançar. Então a primeira coisa que você precisa fazer para ser um discípulo multiplicador, meu irmão, é acertar sua vida com Deus. Você nunca vai orar 1 hora se você não conseguir orar 5 minutos. Em 2016 eu fui no cardiologista. A médica olhou para mim, ela de uma das igrejas batistas de Curitiba. Ela olhou e disse assim, pastor, você está querendo ir para o céu rápido? Eu virei para ela e disse assim, minha irmã, todos querem ir para o céu, mas não já, vamos viver um pouquinho mais aqui. E aí ela me deu um sabão, pastor, olha o colesterol alto, olha o triglicerídeos alto e tal, aquele, né? Pastor, precisa fazer exercício físico. Eu falei, a minha vida inteira eu joguei futebol. Aí o meu lado esquerdo inteiro se lesionou, machucou, desmontou, virei um lego, o lado esquerdo desmontou, o ombro sai do lugar, o joelho não tem menisco, o tornozelo nem piso direito. Eu falei assim, como é que eu não posso mais jogar a bola? Não tem como. Precisa ir para a academia. Eu falei, para a academia eu não vou de jeito nenhum. Pensa um negócio chato. Assim eu pensava naquela época. Falei, vou correr, está aí. Ninguém encosta em mim, eu não desmonto, vou correr. Fui lá todo empolgado, comprei um tênis bacana, um calção, uma camiseta e saí correndo, irmãos. Corri 100 metros e eu achei que eu ia ter um infarte. Sério, eu não conseguia respirar depois de 100 metros. Porque eu achei que correr era simplesmente correr. E não é. Tem técnica, tem jeito, tem como saber. Você precisa saber respirar, precisa usar o tênis certo. E aí, meus irmãos, eu comecei numa pista de caminhada de 7 quilômetros, caminhar. E eu fazia esses 7 quilômetros em 1h30. Aí eu comecei a fazer esses 7 quilômetros, corri 1, andava 1 e tal, foi diminuindo, diminuindo. Aí eu comecei a correr provas de 5 quilômetros. A primeira prova de 5 quilômetros tem um tempo limite, né? Para você terminar a prova. Eu não sei se tem corredores aqui, mas lá em Curitiba tem muita corrida. E você tem um tempo mínimo e a ambulância vem atrás rapando a galera, né? Se a ambulância te pegar, você não ganha medalha. Na minha primeira corrida estava aqui, ó, a ambulância nas minhas costas, aqui, eu ali. Mas ganhei medalha na primeira prova. Depois de 1 ano, irmãos, eu corri uma prova de 12 quilômetros.
de 15 quilômetros. Até eu conseguir correr 3 provas de 21 quilômetros, meia maratona, que é o que o meu joelho aguenta. Mas eu comecei correndo 100 metros, para chegar a 21 quilômetros. A sua vida de oração precisa ser da mesma forma. Comece orando 5 minutos, lendo a Bíblia 10 minutos, e faça um plano de progressão. Quando você menos esperar, você está lendo a Bíblia e orando 2 horas, e não vai ser suficiente. Sabe por quê? O melhor lugar do mundo que eu e você podemos estar é na presença do nosso Deus. E quando você entra na presença desse Deus, você não quer sair. Você não quer mais ir embora. Você quer viver continuamente ali. E na presença do Senhor, Ele traz revelação, Ele te mostra o caminho. Ele diz para você onde você deve ir. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Irmãos, o que nós precisamos é isso, trabalhadores para a seara. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que entendam o seu projeto de vida e não gastem e se desgastem apenas nas suas coisas, porque o reino de Deus, irmãos, não é egoísta. O reino de Deus é sempre sobre o próximo. Se você já recebeu a salvação na sua vida, dê glória a Deus e aleluia, porque agora é sobre o próximo, é sobre aqueles que não têm. É isso que nós precisamos entender. Parece que a maioria dos crentes passa a vida inteira rodando no mesmo lugar ali, só pedindo coisas para si, e cada hora é uma coisa diferente, é a saúde, é a família. E veja, meu irmão, não há problema nenhum, mas a vida cristã não é só isso. Comece a olhar para o lado, e aí você vai perceber que existem vizinhos que não têm Jesus, e talvez você seja o único meio deles receberem Jesus. Pregue a palavra para eles, comece a olhar para os outros, porque a partir do momento que nós começamos a cuidar do reino de Deus, o Senhor começa a cuidar das nossas coisas, irmãos. É assim que funciona. Quanto mais eu invisto a minha vida no reino, mais Ele cuida de mim e da minha família. É assim, Senhor, que o Senhor faz. Durante 20 anos, irmãos, eu viajei esse Brasil, esse mundo. Muitas vezes eu chegava em casa na terça-feira e viajava na quinta. E durante 20 anos, em que eu estava cumprindo a missão que o Senhor havia colocado na minha vida, o Senhor cuidou da minha família o tempo todo. E hoje nós estamos numa igreja abençoada, estruturada. E a igreja está cuidando de nós. Olha que bênção. Deus é tão bom, que quando Ele olha o nosso esforço, quando Ele olha que o nosso coração está no reino, Ele cuida de nós. E vou dizer uma coisa para você, o Senhor sabe cuidar de você muito melhor do que você mesmo. Se derrama na presença do Senhor, meu irmão. Se derrama diante de Jesus. O Senhor vai te usar em situações que você nem sonha, nem imagina. Acho que eu preciso encerrar, né, pastor? Estou empolgado aqui, eu vou embora, né? Na minha igreja, irmãos, já tem um cronômetro gigantesco lá. E quando começa a faltar 5 minutos, aqueles abençoados lá da sonotécnica, que são abençoados de Deus, começam a fazer o negócio piscar assim. Algumas vezes eu digo, Senhor Jesus, para o tempo. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu me lembro uma vez, estava indo para o sul do país. Eu estava saindo de Curitiba para fazer escala em Porto Alegre e ir para uma cidade do interior. Quando o avião está para decolar, o tempo fecha, cai o mundo. E o meu tempo de conexão era muito curto. Eu ia chegar e já ia pegar um voo. Eu decolei de Curitiba quando o voo de lá já estava saindo. E só tinha um voo por dia, era uma cidade muito pequenininha. Aqueles aviões pequenos da Azul, só tinha um voo. Não tinha outro, só podia embarcar no outro dia. O avião pousou, apareceu um tiozinho da Azul lá e disse assim, quem é Flávio? Eu falei, eu, pega a mala e corre. Eu falei, tá bom. Eu desci na pista, irmãos, nunca vi isso. Eu desci na pista e fui correndo aqui embaixo dos aviões e o avião estava lá na ponta me esperando. Naqueles aviões pequenos da Azul você entra por trás, né? E o meu assento era lá na frente. Imagine a alegria do povo vendo eu que, não sei por que me esperaram, depois eu soube por quê. Mas eles me esperaram 1 hora, o avião não decolou durante 1 hora, ficou ali parado. O check-in daquele voo começou no horário, e o avião ficou parado 1 hora, até eu entrar naquele avião. Quando eu entrei, o povo não estava com cara muito boa para mim. Meu assento lá na frente. Cheguei no assento, tinha uma moça esparramada no assento assim, falei, moço, eu sento aqui. Ah, pois não. Eu tirei a mala, coloquei a minha, eu nem deu tempo de eu colocar, o avião decolou. Quando o avião decolou, eu virei para aquela moça que estava do meu lado, e disse assim, bom dia, tudo bem? Atrasou, né? Ela, é. Aí eu perguntei para ela, por que eu estou aqui? Ela olhou para mim, não entendi. Eu virei para ela e perguntei assim, por que eu estou aqui sentado do teu lado?
Eu assim, não entendi. Então vou explicar para você melhor. Aí contei a história, eu estava lá, o voo atrasou, eu cheguei aqui. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que comanda todo o universo, te ama de uma forma tão extraordinária que Ele me colocou aqui do teu lado, porque você tem uma necessidade que precisa ser socorrida. Por que eu estou aqui? Quando eu falei assim, meus irmãos, aquela moça começou a chorar, e não parava de chorar. E ela chorava alto. A aeromoça veio olhar para mim e falei, não sei, ela está chorando. Trouxe uma caixinha de lenço, começou a enxugar, e ela parou, ela foi se acalmando. Aí ela começou a abrir o coração, dizendo que depois de muitos anos de casado, ela havia descoberto uma traição do marido. E aquilo para ela acabou com a vida dela. Porque ela foi criada dentro de uma família com muita ética, com muita moral, com uma idoneidade. E a traição era algo inadmissível para ela. E ela estava indo para o interior, para o sítio dos pais, onde ela passaria um tempo ali para tentar restaurar a vida. E ela disse assim para mim, durante essa semana, várias vezes tem passado pela minha cabeça o desejo de suicídio. Aí eu virei para ela assim, agora eu entendi porque que eu estou aqui. E aí, meus irmãos, eu comecei a falar desse Jesus maravilhoso, esse Jesus que salva, que transforma, que impacta, que muda histórias, desse Jesus que tira aquela dor, aquele peso e traz alegria nos momentos mais difíceis. Aí eu li com ela o Salmo 23, naquela parte que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu fui falando desse Deus amoroso, um Deus que amava. E ela foi se acalmando, e o coração dela foi ficando mais em paz. E ela começou a querer saber mais de Jesus, e o avião pousou. Um pastor que vinha me pegar para levar para outra cidade, eu virei para ele e disse assim, está vendo essa moça aqui? Você vai vir todos os dias aqui no sítio dela, não sei nem onde é, mas você vai lá, durante essa semana inteira. E vai cuidar dela, e vai investir na vida dela. E quando ela voltar para a cidade dela, capital, vai ter um pastor lá, que vai te acompanhar, que vai caminhar com você. E fui para o meu final de semana naquela igreja, voltei. 3 meses depois, eu recebo um telefonema daquele pastor da cidade dela e diz assim, pastor, sabe quem está aqui comigo no gabinete? Eu falei, quem? Aquela moça que você encontrou. Falei, que bênção. Sabe quem está com ela aqui? Eu falei, quem? O marido. Sabe o que aconteceu nesses 3 meses desde que ela voltou? Eles se reconciliaram, eles receberam Jesus, estão na classe de preparação para o batismo, e daqui a 1 mês vão ser batizados. Você consegue entender como é o poder de Deus? Você consegue ver, meu irmão, como Deus age? Uma pessoa totalmente desesperada, pensando em suicídio, é transformada numa serva do Altíssimo. O seu casamento restaurado, reconciliado. Quando eu e você entendermos que a nossa missão é multiplicar discípulos e amar as pessoas, nós vamos começar a olhar ao redor, e nós vamos perceber pessoas como essa, pessoas com o seu coração triste, pessoas cabisbaixas, pessoas que não têm mais alegria de viver. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você abrir a sua boca proclamando o Evangelho, essas pessoas serão impactadas pelo poder de Deus. Elas vão receber a graça salvadora de Jesus, e elas serão transformadas, meus irmãos. Amados, eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós não somos obrigados a converter ninguém, mas nós somos chamados para anunciar Jesus. Jesus é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa nesse mundo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meu amado, quando nós pararmos de olhar apenas para as nossas vidas, quando nós deixarmos as redes sociais de lado, e quando nós focarmos mais na nossa intimidade com o Senhor através da palavra e da oração, e quando nós percebemos que ao nosso redor existem pessoas desesperadas, Deus vai te usar de uma forma que você nunca sonhou. Então não diga assim, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei. Não diga isso, meu irmão. Se você já recebeu Jesus, você já tem condição de pregar para qualquer pessoa, de anunciar o Evangelho. E quando você vai falando, não são palavras lançadas ao vento, não é um livro que você está lendo, não é um discurso que você está fazendo. Quando você fala do reino de Deus, é o poder, é a unção, é o Espírito Santo de Deus que flui através da sua vida e impacta pessoas. É assim que funciona, meus irmãos. Encerrando essa semana, no apelo da semana passada, uma jovem de 20 anos entregou a vida a Jesus. Ela é prima de uma irmã da igreja,
E essa irmã durante a semana me procurou e contou a história. Ela disse que estava no TikTok. Você sabe o que é TikTok, né? E um TikTok ela ouviu falar de Jesus Cristo. Aí ela ligou para essa prima e disse assim: me fala de Jesus. Eu sei que você vai na igreja. Eu vi um negócio ali que me chamou a atenção. Me fala de Jesus. E disse que ela começou a conversar sobre Jesus. E a menina disse: como é que eu recebo esse Jesus? É simples. Você pede para que ele entre na sua vida. Eu posso fazer isso já? Eu falei: pode. Disse que ela fez. Aí disse que a prima ficou meio incrédula e disse assim: deixa eu fazer uma videochamada com você, porque você está meio estranha. Aí conversou com ela e viu que a decisão dela havia sido verdadeira. Falou assim: vem na igreja comigo? Vou. E no domingo foi feito o apelo. E ela entrega a vida a Jesus. Aí durante a semana ela diz assim: como é que eu conheço mais Jesus? Como é que eu estudo mais? Como é que eu sei mais desse Jesus? Meu querido irmão, se nós não pregarmos o Evangelho, as pedras clamarão. Se nós não abrirmos a nossa boca para proclamar, as pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus da mesma forma. Sabe por quê? Porque o Senhor morreu na cruz por essas pessoas e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Guarda isso no teu coração. Você está aqui nesse mundo, não é para trabalhar, não é para ganhar dinheiro, não é para viver as coisas que você tem vivido, e não é nem para cuidar da sua família, não. Buscar em primeiro lugar o reino está antes da nossa própria família, o reino está acima de tudo, o Senhor está acima de tudo nas nossas vidas, meu querido irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda uma coisa: a igreja não é entretenimento. Igreja não é um lugar onde você vem para dizer: puxa, que bacana, que legal, como a gente entra num shopping ou no cinema. Não! A igreja é um lugar de pessoas transformadas, cheio do poder, da graça de Deus, que querem anunciar e proclamar o Evangelho. O crente que ama Jesus é aquele crente que está preocupado com as multidões, é aquele crente que quer ver as pessoas serem salvas. Esse é o verdadeiro crente. Entenda isso, meus irmãos. Na frente da minha igreja tem um shopping, e o meu gabinete é na praça de alimentação de shopping. E é ali que eu discipulo o povo, é ali que a gente conversa sobre Jesus. E um dia estávamos no meio de um discipulado, pedimos um lanche lá, e a vantagem é que o discípulo paga o lanche do discipulador, olha que benção. E a gente estava orando pelo lanche. Quando a gente terminou de orar, uma moça que estava sentada do lado disse assim: puxa vida, que coisa bonita vocês fazendo oração. Isso mexeu com o meu coração. Eu falei: senta aqui. Eu perguntei para ela: como é que está a sua vida com Jesus? E através daquela oração que nós fizemos pela comida, a gente pôde estender a graça do Senhor para aquela moça que veio perguntar sobre a oração. Meus irmãos, as pessoas estão clamando por Jesus, elas estão implorando por Jesus, elas estão pedindo assim: me fala daquilo que está apertando o meu coração. As pessoas ao nosso redor estão desesperadas por Jesus, elas estão aflitas, elas não sabem mais o que fazer, elas começam a se envolver com as coisas do mundo, da sociedade, achando que vão encontrar paz, achando que vão encontrar descanso para a alma, mas não vão. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave, e então encontrarão descanso para a sua alma. É só Jesus, meus irmãos. E eu e você somos os portadores dessa graça. Eu e você somos aqueles que proclamamos Jesus, anunciamos o Evangelho e pregamos a palavra. Meu amado, meu querido, em nome de Jesus, preste atenção. Você não foi chamado para ser frequentador de igreja. Você foi chamado para ser um discípulo que produz fruto. A palavra de Deus vai dizendo que o justo, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1. Mas também diz que os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento leva, porque os justos não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece, abençoa, faz prosperar o coração dos justos, mas o dos ímpios termina em morte e destruição. Meu amado irmão, não deixe a graça maravilhosa escapar da sua mão. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você.
Se o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele tem um propósito na sua vida, meu querido. Você veio aqui nessa manhã porque o Senhor quer despertar algo no seu coração. Você veio aqui nessa manhã porque Jesus te ama de uma forma tão extraordinária. Mas você precisa compreender o chamado dele para a sua vida. Você foi chamado para ganhar pessoas para Jesus, para multiplicar a graça de Deus. Você foi chamado para colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração nessa manhã, e você gostaria de dar esse passo, por mais que você diga assim: pastor, eu não sei como fazer. Pastor, talvez eu não seja nem capacitado, mas eu quero fazer. Se você quer fazer algo mais para o reino de Deus, se você entende que o Senhor está colocando na sua mão a missão de ganhar pessoas para Jesus, viver relacionamentos intencionais que vão se desenvolver em relacionamentos discipuladores, se você entende isso no seu coração, onde você está, se coloque em pé dizendo: Senhor Jesus, eu quero isso para a minha vida. Diga assim: eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver isso. Eu não sei como vai ser, eu não tenho nem ideia de como isso vai acontecer, mas se você quer viver isso na sua vida, diga: Senhor, eu quero. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Pai amado, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Teu Santo Espírito falou aos nossos corações nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque muitas vezes o Senhor nos tira da nossa área de conforto, Pai, e nos mostra o caminho verdadeiro que nós devemos seguir. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de sermos desafiados a vivermos intensamente o grande chamado da grande comissão, que é fazer discípulos, relacionamentos intencionais que vão se desenvolver em relacionamentos discipuladores. Pai amado, obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que foram tocados nessa manhã, que eles possam estar assumindo um compromisso contigo agora verdadeiro, Jesus, profundo, contínuo. Pai, que eles não se envergonhem do Evangelho onde estiverem indo, Pai, mas que sejam a boca do Senhor, proclamando, anunciando que só Jesus Cristo salva. Cria circunstâncias, Senhor Deus, cria momentos em que eles possam compartilhar da Tua graça. Aproxima-os, Senhor Deus, de pessoas que estão desesperadas por Jesus, para que eles possam, Senhor Deus, pregar a palavra e dar o testemunho. Oh Pai amado, nessa manhã levanta um exército de homens e mulheres, Pai, que não se envergonhem do Evangelho, mas que estarão saindo por essa cidade anunciando que só Jesus Cristo salva. Oh Deus amado, usa as nossas vidas, Senhor Deus. Somos falhos, somos pecadores, Senhor Jesus. Muitas vezes estamos mais interessados nas nossas próprias coisas, em bens materiais, em coisas que não são espirituais, e nos envolvemos com as coisas desse mundo. Nos ajuda, Jesus, a lutarmos contra tudo isso, Pai, para que o Evangelho do Senhor possa fluir através das nossas vidas. Ajuda os meus irmãos, Senhor Deus, a terem um tempo diário de qualidade contigo, lendo a palavra, orando ao Senhor, meditando na palavra de Deus. Oh Pai amado, tenha misericórdia de nós, porque tivemos tantas e tantas oportunidades e muitas vezes os aproveitamos muito pouco, Senhor Deus. Oh Senhor, nos ajuda, nos dá graça, que esse ardor, Senhor Deus, missionário, o ardor discipulador, que o ardor que nós tivemos no nosso coração quando recebemos Jesus possa voltar a queimar em nossos corações, Senhor Deus, para que o poder de Deus possa fluir, Senhor Deus. Oh Deus, derrama do Teu poder nessa manhã, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção sobre a vida dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Traz o avivamento do Senhor para a vida dessa igreja, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor Deus, que as pessoas possam olhar para cá e ver Jesus. Oh Pai, faz o poder fluir na vida desses amados queridos, Senhor Deus, que eles possam se derramar na Tua presença, buscando a Tua face, reconhecendo a Tua soberania, Jesus. Cuida dos meus irmãos, Senhor Deus, mas que acima de tudo, Senhor Deus, eles reconheçam que Jesus é o dono de suas vidas, que é a Ele que nós prestamos culto, é a voz dEle que nós devemos ouvir, são os estatutos dEle, os mandamentos dEle que nós devemos seguir para a honra e glória desse maravilhoso Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai, traz alegria, Senhor Deus, ao coração do Teu povo,
para que essa alegria possa ser compartilhada com toda essa cidade para a honra e glória de Jesus. É no nome poderoso, maravilhoso, é no lindo nome de Jesus, aquele que ouve e que responde às nossas orações, no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém, meus amados, que Deus os abençoe em nome de Jesus.